Meus irmãos, a paz do Senhor, como vocês estão? Tudo bem? Nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso de Teologia Simplificada, estudando sermão bíblico. Nós vamos entrar agora no nosso módulo de número 2, e nós no módulo 1 já aprendemos sobre como ler a Bíblia de forma correta, com aquela tese do morar no livro. Nós já aprendemos o que é ser um pregador, que ele é um carteiro, que tem um destinatário para ser suprido. Nós já aprendemos como fazer o nosso devocional de forma correta e criar o nosso próprio devocional. Agora, falando de sermão bíblico, nós vamos entrar no módulo de número 2 para falar sobre a estrutura do sermão. Como que o sermão ele vai ser estruturado. O bom mensageiro, ele deve ter um bom sermão. E esse sermão deve estar registrado em algum lugar. Como que eu vou receber uma mensagem de Deus, seja por sonho, pela Bíblia, por uma revelação, por uma inspiração de alguma coisa que está acontecendo ao meu redor? Como que eu posso agora organizar tudo isso para poder transmitir para as pessoas? E lembre-se, quanto mais eu consigo transmitir e quanto mais as pessoas conseguem me entender, melhor pregador eu estou sendo. Então, quanto mais claro ficar, melhor. E para isso eu tenho o sermão, tá? Observe a nossa introdução. A estrutura do sermão bíblico é um dos pilares essenciais para a comunicação eficaz da palavra de Deus. Quando bem organizada, a mensagem não apenas prende a atenção do ouvinte, mas também facilita a compreensão, retenção e aplicação das verdades bíblicas. Uma pregação desorganizada pode confundir e até distorcer o sentido do texto sagrado. Por isso, compreender e aplicar os elementos estruturais de um sermão, com introdução, corpo e conclusão, é fundamental para que o pregador transmita a mensagem do Evangelho com clareza, propósito e poder. Nós temos 3 objetivos, novamente. O primeiro é apresentar os elementos fundamentais da estrutura de um sermão bíblico, introdução, corpo e conclusão. Também explicar como uma mensagem bem organizada contribui para a clareza e a compreensão do conteúdo bíblico. E terceiro, demonstrar a importância da estrutura no impacto espiritual da pregação sobre a vida do ouvinte. Nós temos aqui o nosso texto base, que está em Hebreus 4:12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Então, queridos, a Bíblia, ela tem um poder de dividir juntas e medulas, alma e espírito. Eu pergunto para você, quem é que tem esse poder de fazer isso? Tá? Quem é que tem o poder de ir num lugar onde o ser humano não consegue chegar? Onde a medicina não vai? Somente a palavra de Deus pode fazer isso. E observe, se o mensageiro, ele sabe sobre o texto, ele estudou o texto, ele organizou o sermão na mensagem, aquela mensagem ela vai com mais eficiência e o resultado vai ser muito mais produtivo. Tá? Agora, se ela é desorganizada, eu não tenho como eu obter um resultado, a não ser que Deus queira fazer uma obra muito grande mesmo. Mas o mensageiro ele tem que ter um mínimo de preparo. Tá? Nós estamos aqui nesse curso bíblico e muito raramente um curso bíblico tem uma matéria sobre sermão bíblico. É uma matéria muito importante. Eu não sei se vocês observaram, mas a maioria das matérias aqui do nosso curso, elas não tem em outros cursos, porque já está muito comum. Aqui eu particularmente estou me preocupando em colocar matérias, em desenvolver matérias que preparem você de forma efetiva para você ser útil na sua igreja, para você ser uma pessoa não somente abençoada, mas que outras pessoas sejam abençoadas através da sua vida, tá? Então, vamos lá agora na estrutura. Como é que eu vou fazer a estrutura desse sermão? Observe aí, a estrutura do sermão bíblico. A arte de pregar não está apenas em falar sobre a Bíblia, mas em comunicar eficazmente a mensagem divina ao coração dos ouvintes. Uma pregação poderosa e transformadora depende de uma estrutura bem definida, clara e didaticamente organizada. Isso evita confusão, favorece o entendimento e promove a ação prática. Assim como o apóstolo Paulo orientou a Timóteo a manejar bem a palavra da verdade, o pregador também deve aprender a organizar a sua mensagem com zelo, oração e discernimento. A seguir, explicaremos com profundidade os principais elementos que compõem a estrutura de um sermão bíblico, com exemplos e textos que facilitarão a compreensão de vocês. Então, como eu estava dizendo, uma estrutura de um sermão, ela é nada mais nada menos que organização. Eu preciso
organizar o meu sermão, colocar ele no papel, toda inspiração. Às vezes nós estamos na igreja e tem alguém pregando e essa pessoa ela vai trazer uma mensagem num determinado texto, às vezes ela está pregando uma coisa, só que Deus ele pode inspirar a gente que está ouvindo aquela mensagem para um outro lado. Deus pode dar uma mensagem em cima daquela mensagem que a gente está ouvindo. Tá? Então a gente tem essa prerrogativa como pregador, depois que a gente aprende a ler a Bíblia de forma correta, Deus ele vai entregando mensagens para a gente e a gente vai melhorando. Só que tudo que Deus falar comigo, você precisa escrever, eu preciso escrever. Porque a gente esquece, a nossa memória é muito curta. Então, organização é a chave de tudo. Olha essa imagem que eu vou colocar para você na tela. Nessa imagem aí, você vai observar que tem um escritório arrumado e tem um escritório bagunçado. Muitas pessoas, elas vivem no escritório número 1, bem organizado, limpo, tá? Então, é uma pessoa que já tem uma cultura de organização. Quem tem uma cultura muito assim, forte nesse sentido, são os japoneses, tá? Porque eles vivem da cultura 5S e assim por diante. Já tem muitas outras pessoas, pessoal, que vivem na desorganização, que é a imagem de número 2, que está mais abaixo. Tem gente que tudo dele é bagunçado. Você entra na casa, é bagunçado. Você entra no carro, é bagunçado. Você vai no escritório, é bagunçado. E o pior de tudo é que se chegar lá alguém arrumar e organizar, essa pessoa se perde. Vive na bagunça, vive no meio da sujeira, tá? Isso aqui é interessante. Volta aqui para mim agora. Olha só. Tem pessoas que você vai entrar na casa, ela acabou de tirar a roupa do varal. E aí o sofá tá cheio de roupa para dobrar. Quando você chega para visitar ela, ela tira a roupa do sofá e coloca em cima da cama porque ela vai receber você como visita. Depois que você vai embora e anoitece, ela precisa dormir. O que ela vai fazer? Ela vai pegar aquela roupa que está em cima da cama e vai colocar em cima do sofá e no outro dia volta para cá e vai para lá. É totalmente desorganizado, sujo, tá? Então isso é uma cultura. Um pregador desorganizado, você percebe logo que ele é desorganizado. Mas uma pessoa que tem zelo pela palavra e que é organizada, quando ela abre a Bíblia, quando ela organiza o seu sermão, quando ela organiza os tópicos daquela mensagem que Deus deu, Deus já me deu a mensagem, agora eu preciso transmitir essa mensagem. Como que eu posso fazer para fazer com que as pessoas que estão me ouvindo entendam o que eu estou falando? Aqui está o ponto. Essa é a organização, tá? Então, nesse módulo aqui, pessoal, nós vamos estudar os elementos do sermão, tá? Além de organizado, essa estrutura que nós vamos aprender aqui, ela depende de alguns elementos. E agora, nos próximos vídeos a seguir, nós vamos falar sobre cada um desses elementos e explicar eles. Serão vários vídeos curtos que vai levar você a um conhecimento, a um entendimento muito maior do que nós estamos falando. Mas a base de tudo aqui nesse primeiro vídeo é organização, estruturação. Para eu conseguir estruturar, eu preciso organizar. E organizar significa colocar no papel para ter introdução, desenvolvimento e conclusão, para ter princípio, meio e fim. E quando eu acabar de pregar aquela mensagem, quem está me ouvindo vai dizer assim: eu entendi o que Deus falou através da vida dele. E assim, o nome do Senhor vai ser glorificado e você vai ter cumprido o seu papel de mensageiro. Mas um detalhe importante antes de terminar essa parte: a mensagem organizada e pregada não é só para púlpito, não é só para microfone, é para uma conversa pessoal com alguém particular, é para uma evangelização, é para um amigo do trabalho, é para uma rede social, um vídeo numa rede social, tá? Depois que você vai aprender o que vai ser ensinado aqui nesse módulo, você pode fazer uma série de vídeos na sua rede social explicando textos da Bíblia do jeito que você vai aprender aqui e vai ser maravilhoso, tá bom? Então, eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe e até lá.